Lucas 17, 20. Todos acharam aí? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Então me perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Querido Pai, é a Tua palavra, e nós precisamos da iluminação do Teu Espírito. Dá-nos revelação da palavra do Senhor. Abre os nossos olhos. Queremos contemplar o Senhor nesse momento. Ó, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos a Tua ajuda. Ó, nós precisamos da Tua palavra para vivermos, que sem elas nós vamos perecer. Mas, Senhor, ministra no nosso coração nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O versículo 32 diz: lembrai-vos da mulher de Ló. O contexto aqui do que nós lemos, lembrai-vos da mulher de Ló. O Senhor está falando aqui, irmãos, da sua segunda vinda, da vinda do Senhor. Quando é que o Senhor virá? Quando é que o Filho do Homem virá? Então, nesse texto aqui, no finalzinho que nós lemos, nós sempre temos mencionado com relação ao arrebatamento da igreja. Um será tomado, deixado o outro. Estarão no campo, estarão na cama, estarão no moinho. Então nós temos esse texto para nos lembrar da volta do Senhor Jesus. Mas agora que o Senhor diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem está falando isso? Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem é que está falando? Quem está falando para nós lembrarmos da mulher de Ló? O Senhor Jesus. Nós vamos ver algumas passagens lá no Velho Testamento. Êxodo 20.
Êxodo 20. Quando o Senhor estava dando a Moisés a lei, o povo presenciou uma cena que eles ficaram amedrontados, ficaram com medo. E a palavra fala assim que havia assim, aquilo ali foi uma maravilha, né? Um espetáculo. Mas eles ficaram temendo. No verso 18 de Êxodo 20, fala assim: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes que dos céus eu vos falei, não fareis Deus de prata ao lado de mim, nem Deus de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as suas ovelhas, os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Então o povo diz a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Agora vamos ver Deuteronômio 18. Lembrando novamente, quem é que falou: lembrai-vos da mulher de Ló? Então aqui Deuteronômio 18, a partir do versículo 15, olha o que o Senhor diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. A ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, Êxodo 20, o povo não queria ouvir Deus. Fala-nos tu, Moisés. Mas agora aqui em Deuteronômio 18, o Senhor diz: eu vou suscitar um profeta semelhante a ti. Esse profeta irá falar as minhas palavras. E aquele que não der ouvido às minhas palavras, que falar por meio do profeta, vou pedir contas.
E quem é esse profeta? Então vamos ver Mateus 17. Mateus capítulo 17. Quando o Senhor Jesus, depois de 3 anos de ministério, o Senhor sobe ao monte e é transfigurado diante dos discípulos. E Pedro, então, maravilhado com a cena, ficou ali querendo que fazer uma tenda para Elias, para Moisés e para o Senhor. Mas veio uma voz do céu, e a voz então dizia, verso 5, 17 de Mateus, capítulo, versículo 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então quem é que falou, lembrai-vos da mulher de Ló? Foi o Senhor Jesus, o profeta que Deus suscitou no meio dos irmãos. O profeta que veio para trazer a palavra de Deus. Porque o povo temia a Deus, que ouvir Deus diretamente quando ele estava ali no monte. Fogo, trovão, relâmpagos, aquela nuvem escura. Ninguém poderia aproximar do monte. E o povo disse, Moisés, fala você, não Deus, para que nós não morramos. Então Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Deus enviou então um profeta que iria realmente falar as palavras dele. Um profeta semelhante a Moisés. Mas agora, quando esse profeta falar, e aquele que não der ouvidos a ele, então ele vai pedir contas. Vamos ler João, capítulo 3, versículo 36. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vou ler uma outra versão aqui. O que crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o Filho de Deus, o que Deus espera que o seu povo faça em relação ao seu Filho? Mateus 17, ouça. Eu tenho nele todo o meu prazer, então vocês devem ouvi-lo. E agora aqui está dizendo, quem crê tem a vida eterna. Mas aquele que desobedece ao Filho, aquele que não crê, aquele que não dá ouvidos, aquele que desobedece, a ira de Deus permanecerá sobre ele. E agora então o Senhor Jesus, profeta de Deus, lhe diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então quem era a mulher de Ló? Ou quem era Ló? Às vezes tem uns que nem sabem quem era Ló. Mas quem era Ló? Ló tinha um testemunho. Pedro dá um testemunho de Ló. Ló era justo. Ló afligia a sua alma no meio daquele povo. E aqui então o texto que nós lemos, que fala que nos dias de Ló, compravam, vendiam, casavam, davam em casamento, até que veio fogo. E agora o Senhor está falando para nós, lembrem da mulher de Ló. O que a mulher de Ló fez? Por que o Senhor faz menção da mulher de Ló? Assim como o Senhor ia trazer destruição para Sodoma e Gomorra,
Abraão, tio de Ló, havia intercedido por aquelas cidades. Se houvesse 50 justos naquela cidade, o Senhor não destruiria. E por final ele disse: se houver 10 justos na cidade, o Senhor disse: não destruirei por amor aos 10. Então naquela cidade não havia 10 justos, só havia Ló. Ló era justo. Por causa dele, Deus lembrou dele. Deus vem aqui, envia os anjos e tiram Ló daquela cidade. E quando os anjos tiram Ló, então eles dão uma ordem. Eles dão uma ordem para Ló, para sua mulher e suas filhas. E qual era a ordem que os anjos deram para aquela mulher, para Ló e para as filhas? Não olhe para trás e nem pare no monte. Não olhe para trás. Essa foi uma ordem dos anjos. E o que aconteceu com aquela mulher? Qual foi o pecado daquela mulher? Olhou para trás. E o que aconteceu com ela? Qual o castigo? Se transformou numa estátua de sal. Como outros irmãos gostam de dizer, numa coluna de sal. Um testemunho. Mas qual o problema olhar para trás? Qual o problema nisso? Então, irmãos, aqui há uma advertência para nós. A palavra falada por meio de anjos veio o castigo. Mas e a palavra falada por meio do Filho, do profeta, daquele que tem a palavra de Deus? Será se não terá maior juízo? Então, quando o Senhor Jesus está dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló, é algo sério que Ele quer nos mostrar. E com relação à volta do Senhor, o Senhor está dando algumas advertências. E o Senhor então diz, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas agora, nós temos o Abraão, que é conhecido como o pai da fé. Abraão é tio de Ló. Ló, um homem chamado pela palavra justo. Então essa mulher de Ló certamente tinha 2 homens que ela teria convivência com eles. Certamente ela vivia num contexto que poderia dizer: eu tenho uma vida religiosa. Ou eu tenho alguns privilégios. Eu sou, vamos dizer, sobrinha daquele que é chamado pai da fé. Eu sou sobrinha daquele que tem intimidade com Deus. Eu sou sobrinha daquele que foi chamado por Deus. Então essa mulher certamente tinha alguns privilégios religiosos. Como muitos de nós hoje temos também privilégios religiosos. Eu sou filho do pastor, eu sou filho do presbítero, eu sou irmão do presbítero, eu sou irmão do pastor. Meu pai é um missionário, a minha mãe é uma missionária, minha mãe é mulher de oração, meu pai lê a Bíblia todo dia, meu pai ora todo dia, o meu amigo, o meu tio. Às vezes o contexto que nós vivemos, o pastor da minha igreja é um pastor poderoso, eu tenho o privilégio de ouvi-lo todos os dias, todo final de semana. Então esse contexto religioso, que às vezes poderia estar trazendo uma segurança, mas aquela mulher, ela saiu com o homem, ela não ficou em Sodoma, ela saiu com ele. Ela viu o que os anjos fizeram ao povo daquela cidade. Ela viu o tratamento que os anjos deram àqueles homens, ficaram cegos. Então esse contexto religioso, irmãos, esse contexto religioso, você viver num contexto religioso, numa vida religiosa, uma vida onde você tem o hábito de ir às reuniões, você tem o hábito de ler a Bíblia, você tem o hábito de orar, você tem o hábito de estar à comunhão, porém o seu coração está longe, o seu coração está distante do Senhor.
Qual o benefício que isso trará para você, a sua vida religiosa? Então, quando os anjos vieram para tirar Ló, a mulher foi junto, mas no caminho ela pereceu. Por que ela pereceu? Porque o seu coração não estava na realidade. O seu coração estava na religiosidade. Ela não tinha um coração na realidade. Então, irmãos, há um perigo para nós. Nós corremos um perigo. O perigo que nós corremos é do nosso coração endurecer. Endurecer por quê? Por nós nos familiarizarmos com as coisas sagradas, com as coisas espirituais. Você pode acostumar, ficar acostumado com as coisas espirituais. Você ouve as palavras e as palavras não dá, não tem mais aquele vigor, não tem mais aquele frescor. Você participa das reuniões, mas aquelas reuniões já são também comuns. É interessante que quando alguém converte, quando crê no Senhor, o primeiro amor, esse primeiro amor, tudo é novo, tudo é maravilhoso. Mas o tempo vai passando e você vai se conformando. Você vai se familiarizando com as coisas e acha que essas coisas não têm valor. Obrigado a Deus. Então, certamente a mulher de Ló talvez teria esse contexto de ver o Ló orando, ver o tio Abraão. Talvez ela tinha esse contexto, sabia dessas realidades, de um Deus vivo, um Deus que chamou o tio para fora, para sair da idolatria. Mas, no entanto, ela pecou contra o Senhor. Uma coisa tão simples: olhar para trás. Irmãos, é um mandamento. Foi um mandamento do Senhor. Não olhe para trás. Então, onde estava o coração daquela mulher? O coração dela estava lá atrás. Então, hoje, talvez se perguntasse para você, se fosse você, o que você estaria deixando para trás? Se o Senhor chamasse você hoje, sai para fora. O que você deixaria para trás? Onde está o seu tesouro? Então, quando o Senhor diz aqui em Lucas 17, quando ele diz aqui, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la, e quem perder de fato a salvará. Então, lembrai-vos da mulher de Ló. Então, o que ela perdeu? O que ela está perdendo? Ou o que ela quis salvar ao olhar para trás? Irmãos, os dias que nós vivemos são dias que estão bem próximos à vida do Senhor. O dia do Senhor. Como foi nos dias de Ló? Dia de Ló será a vinda do Filho do Homem. Quantos anos já, irmãos, que tem? O Senhor falou isso? Quantos, Mauro? Quantos anos? Quase 2000 anos. Que o Senhor falou. O Senhor disse já lá que já estava próximo. Mas seria assim. O Senhor não vai demorar. João teve a revelação do Apocalipse. Eis que cedo vem. E então aqui nós vemos essa mulher como um exemplo para nós. O Senhor quem está falando. Lembrai-vos da mulher de Ló. Porque os anjos disseram: não olhe para trás, nem pare. Ela olhou para trás e veio o castigo de Deus. Então, o pecado dessa mulher foi olhar para trás. O pecado dela é porque a vida que ela vivia não era uma vida de realidade, mas era uma vida de religiosidade. Às vezes você diz: não, mas eu sou crente, eu sou um cristão, eu tenho a Bíblia, eu vou aos cultos, eu faço isso, faço aquilo. Irmãos, isso não te garante a sua salvação.
Por isso que eu estou dizendo, aquele que se mantém rebelde contra o Filho, a ira de Deus será sobre ele. Então essa mulher tinha os seus privilégios religiosos, porém não tinha a realidade. E o pecado dela foi o pecado de olhar para trás. Desobedeceu a palavra do Senhor. E qual foi o castigo? O castigo é que ela se tornou uma coluna de sal. Se a palavra falada por anjos trouxe o seu castigo, e a palavra falada pelo Filho? Qual é a palavra do Senhor para nós? Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Irmãos, ter uma vida religiosa, se você não tem a realidade para quem não tem essa vida, será o inferno. Quanto mais passam os dias, as pessoas menos creem no inferno. Quanto mais o tempo passa, menos elas dão crédito à questão do inferno. Menos dão crédito com relação ao diabo. Tantos anos vinham pregando sobre isso, não aconteceu nada. Então as pessoas começam a não valorizar mais a palavra de Deus. Irmãos, o que nós precisamos é esperar com paciência aquilo que Deus falou. Esperar com paciência o que Deus está falando. Não pense que está demorando. Talvez não venha na nossa geração, mas os nossos filhos precisam levar esse testemunho. E eles só vão levar o testemunho se eles verem em nós o testemunho. Nós temos que anunciar a palavra do Senhor. Nós temos que crer, mostrar essa realidade. Porque é a palavra do Senhor. O Senhor quer salvar o povo. Deus deseja salvar a todos. Deus tem sido longânimo com todos. Não quer que nenhum se perca. Por isso, às vezes, pode ser que pareça demorado, mas não está demorando. Mas o inferno é uma realidade. Então, se você é aquela pessoa que é religiosa, mas que o seu coração realmente não está ligado a Deus, não tem a realidade do reino de Deus, pode ser que você possa ser levado para o inferno. Quando o Senhor vier, você está todo confiante ali que vai ser levado, mas ainda às vezes você está vivendo a realidade da mulher de Ló. Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Você é aquela pessoa que tem toda uma realidade religiosa, não deixa a religião, mas também não deixa o mundo. Você ama o mundo, você ainda tem prazer no mundo. E esse amor ao mundo é como diz lá o Salmo. Vamos ver o Salmo 91. Verso 6. Salmo 91, verso 6. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Irmãos, o que nós podemos ver nesse versículo aqui? É que o amor ao mundo seria como uma peste que se propaga nas trevas. O amor ao mundo
é uma doença que vai propagar nas trevas. Então, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Então, quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Então, você vai se tornar um inimigo. E o Senhor, então, João escrevendo, ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quando o Senhor fala lá no Êxodo 20, ele fala: olha, não faça ídolo, não coloque diante de mim outro Deus. Então, se você faz amizade com o mundo é inimigo de Deus. E essa amizade com o mundo é uma peste, que ela vai trazer morte para você. Então, os dias que nós vivemos, irmãos, são dias que nós precisamos lembrar da mulher de Ló. Porque a palavra foi dada a ela e ela não creu. Ela foi incrédula. Ela não temeu o nome do Senhor. E o pecado veio, por causa do pecado veio a morte. Uma morte imediata. Irmãos, quando Deus diz, nós temos que levar a sério mesmo. O Ofni e Finéias ofereceram fogo estranho, foram consumidos na hora. Coré, Datã e Abirão, o que eles fizeram? Se rebelaram. O juízo de Deus veio na hora. A terra abriu a boca. Eles foram tragados vivos. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. O juízo de Deus veio na hora. Morreram na hora. Então o Senhor está dizendo para nós: lembrai-vos da mulher de Ló. Quando é que eu devo lembrar da mulher de Ló? Agora, na manifestação do Senhor. O que eu devo fazer? Ali o Senhor disse também para eles: olha, naquele dia, quem estiver virado no telhado, não volte, deixa para trás tudo, não volte. Mas alguns voltaram, lá no ano 70, quando Jerusalém ia ser destruída. Alguns acharam que eles tinham que voltar para Jerusalém e ficar lá dentro. E o general deixou que todos entrassem. E quando entraram, todos morreram. Então lembrai-vos da mulher de Ló. Uma mulher que tinha privilégios religiosos, mulher que pecou contra o Senhor, e o castigo de Deus veio sobre ela. Então, irmãos, nós precisamos voltar para o Senhor, aquele que fala. Hoje Deus nos fala pelo Filho. Vendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. Então o Filho está falando, lembrem da mulher de Ló. Então não seja incrédulo quanto àquilo que Deus está falando nesses últimos dias. Não endureça o seu coração quanto àquilo que o Senhor está falando nesses últimos dias. E não apliques o teu coração àquelas coisas que são terrenas, aquelas coisas que não têm um valor eterno. Porque às vezes você põe o seu coração em coisas que não têm valor eterno, então você vai sofrer o dano. Então seja uma pessoa que esteja pronta para quando o Senhor chamar, você não está deixando nada para trás. Você não está deixando nada para trás. O Senhor pode chamar e você vai correndo. O que eu estou deixando para trás? Nada. Então hoje, irmãos, os privilégios que nós temos, mas ao mesmo tempo desses privilégios, esses privilégios também estão nos condenando. Olha o tanto de Bíblias que nós temos. Olha o tanto de Bíblia aqui, ó. Quantos lugares aí hoje não tem Bíblia? Quantos que não tem uma Bíblia, não conhecem a Bíblia? Nós temos aqui. Olha hoje a TV, quantos programas evangélicos, quantas pregações. Talvez a nossa realidade aqui tem muitas pregações que não está trazendo muita edificação. Mas é um privilégio. A palavra está sendo anunciada de qualquer maneira.
Quantos livros nós temos? Hoje na internet, pode ir no YouTube, quantas pregações temos? Mas parece que quanto mais nós temos, mais frios, mais indiferentes, mais racionais, mais hipócritas nós temos nos tornado. Temos tantas coisas, mas não temos nada. Quantas pregações nós podemos achar hoje na internet? Quantos textos, quantos livros nós podemos achar na internet? Mas cada vez mais nós nos tornamos mais frios, mais endurecidos. Nosso coração está acostumado, conformado com este século. Então vem essa palavra: lembrai-vos da mulher de Ló. 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 Pelo menos vocês vão ter que lembrar da minha pregação hoje. Tem que lembrar da mulher de Ló. Irmãos, nós precisamos realmente ouvir o profeta, o Senhor Jesus, o Deus enviou para nos dar vida. A Ele ouvir. Então sejam pacientes na tribulação, na esperança. Ouça a palavra, creia, não duvide no seu coração. Não seja alguém que apenas serve na mente, mas sirva no seu coração. Né, Thaís? Lembre da mulher de Ló. Irmãos, nós precisamos voltar para a palavra do Senhor. Nós precisamos considerar o que o Senhor está falando conosco. Não vamos mais viver uma religiosidade. Não vamos pecar contra o Senhor naquilo que Ele está falando conosco. Porque o castigo de Deus virá. Deus, com Deus não se brinca. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Ele vai ceifar. Assim como a mulher de Ló. É algo imediato ali. Mas Deus tem nos dado tempo de arrependimento. Deus tem nos dado oportunidade para nos arrependermos, para nos convertermos. Então, irmãos, o tempo é precioso. O tempo, ele tem um valor eterno, mas o tempo também pode ser jogado fora como aquele sal que se torna insípido, sem valor, e não presta para nada. Passam os dias, os anos, e nós não fizemos nada. Nós olhamos para trás, o que eu fiz? Corri atrás do vento. Não tem valor. Então eu gostaria de considerar isso para os irmãos, que o Senhor, o Senhor Jesus, Ele é digno de toda aceitação. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. A Ele ouvi. Ouça o Senhor Jesus. Irmãos, não conformem com este século. Não conformem. Não venha para as reuniões como um religioso, como alguém que já sabe tudo, já ouviu tudo, já conhece tudo. Já li a Bíblia toda, não tem novidade. Não venha com esse coração. O Senhor diz: as minhas palavras são espírito e são vida. E Paulo diz em Romanos que nós andaríamos em novidade de vida. Irmãos, para o Senhor tudo é novo. Depende então como você se aproxima dele. Depende como você se chega a ele. Se você chega achando que já sabe, você não vai achar nada. Mas se você se aproxima como uma terra sedenta, você vai encontrar rios de água viva. Você vai encontrar água viva que vai saciar a sua sede. Então lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos dela. Aquilo que o Senhor falou vai cumprir. Então nós temos na palavra do Senhor tantas promessas, tantas bênçãos prometidas, mas também nós temos juízo de Deus.
Nós temos a condenação para aqueles que não obedecem. E essa condenação, tudo que está escrito, vai se cumprir, porque passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Amém? Senhor, nos ajude a meditar e ruminar sobre aquilo que o Senhor está falando conosco. Lembrarmos da mulher de Ló. Senhor, muda a nossa sorte, muda a nossa história, muda o nosso caminho. Ó amado Senhor, ó em nome de Jesus, Pai. Amado Senhor, vem, Senhor, ministra o nosso coração. Senhor, esse assunto tão importante, quanto a vinda do Senhor, quanto o tempo, quanto os acontecimentos. Senhor, como o Senhor disse, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, assim a vinda do Filho do Homem. Também nós cremos que nós vivemos agora esse tempo da vinda do Senhor. Senhor, ministre mais o nosso coração. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus, fala conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.